Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém? Queria convidar os irmãos a que abram sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 17 de Romanos 1. Romanos 1, 1 a 17, eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente, com temor e tremor, a palavra de Deus que diz assim. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta diante de nós, e nós precisamos, Deus, que o Senhor nos dê a iluminação, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, no nosso coração, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, compreender, absorver aquilo que o Senhor tem a nos dizer, para que nós possamos, então, não apenas sermos transformados, mas sermos também agentes de transformação. A despeito, Deus, de toda a comoção que toma o nosso coração nessa noite, nesse momento, a despeito, Deus, de toda a preocupação que talvez tome o nosso coração nessa noite, nesse momento, que nós possamos estar totalmente voltados para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, dentro da nossa proposta de apresentar nesses 5 domingos de outubro os 5 solas da Reforma Protestante, os 5 somentes da Reforma Protestante, hoje nós falaremos então a respeito do segundo sola. Na semana passada nós falamos sobre o sola Escritura, somente a Escritura, e de como a Escritura é a palavra de Deus revelada. E a leitura da palavra de Deus, o conceito de sola Escritura, nos leva então necessariamente, obrigatoriamente, ao segundo sola. Por quê? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Certamente,
os hinos que nós cantamos, os textos que nós lemos na liturgia, já o levaram a entender que hoje a segunda palavra dos 5 solas, no qual nós meditaremos, é o sola fide, ou sola fé, ou somente a fé. Se nós formos tratar o somente a fé no seu sentido restrito, nós veremos que o somente a fé diz respeito a um questionamento que os pré-reformadores e reformadores fizeram com relação a uma pregação, ao ensino da igreja dominante na época, de que a salvação poderia ser conquistada de forma meritória. Nós falaremos isso ao longo da nossa explanação. O sola fide, então, no seu sentido estrito, repito, diz respeito ou ensina que somente a fé em Jesus Cristo reconcilia o pecador caído com um Deus que é santo, santo, santo. Mas nessa noite, eu queria propor a você nós abrirmos um pouco esse conceito de somente a fé. O texto vai nos dar liberdade para isso. Abrir um pouco esse conceito de somente a fé. Por quê? Porque se você observar o texto que nós lemos, os 17 primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Romanos, você verá quantas vezes Paulo menciona aqui esse substantivo feminino, essa palavrinha tão curta, tão mal compreendida, tão mal ensinada, que é fé. Paulo vai citar aqui várias vezes essa palavra em momentos diferentes, em conceitos diferentes, em circunstâncias diferentes. Paulo vai falar durante toda a sua carta, e apenas para que você saiba por onde nós estamos caminhando, a mensagem central de Paulo em toda a carta, em todos os seus 16 capítulos, é: Cristo é suficiente. Alguns comentaristas vão dizer que a carta de Paulo aos Romanos é um quinto evangelho. Tamanha é a sua preocupação em apresentar Cristo como Messias, apresentar Cristo como Salvador. Então, dentro desse conceito, dentro dessa ideia e caminhando por essa linha, eu gostaria, então, de compartilhar com você alguns princípios, alguns conceitos, algumas ocorrências a respeito da fé que nós vemos nesse texto. Paulo escreve essa carta aos Romanos, irmãos, no ano 57 da era cristã. Paulo não havia ido a Roma, Paulo não conhecia esses irmãos, mas Paulo escreve para ensinar ou para reforçar a doutrina bíblica e cristã a esses irmãos e para dizer do seu desejo de visitá-los em breve. Paulo não é o plantador dessa igreja, ele jamais esteve ali até o momento em que escreve a carta. Essa carta, muito provavelmente, foi escrita por judeus convertidos ao cristianismo, prosélitos, que estavam lá em Jerusalém quando do evento de Pentecostes. O texto vai dizer, se você for a Atos 2, você verá que o texto diz que haviam ali vários cidadãos romanos. Muito possivelmente, algum desses cidadãos romanos, citado lá em Atos, volta para Roma após o evento de Pentecostes e planta, então, essa igreja para a qual Paulo escreve agora a sua carta. Irmãos, eu gostaria de convidar você, então, a voltar os seus olhos para o texto. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua mente, pedir o entendimento do Espírito Santo, de maneira que nós possamos entender os 3 conceitos de fé que eu vou procurar apresentar aqui, para que nós possamos desmistificar a fé, porque algumas pessoas ensinam que a fé faz de nós verdadeiros super-homens. Que se nós tivermos uma fé poderosa, uma grande fé, nós nos tornamos verdadeiros super-homens. E o que eu quero, então, propor a você nessa noite é que nós compreendamos a fé de maneira tal a que nós não nos consideremos super-homens, mas que pela fé nós enxerguemos que nós temos um super-Deus, um grande Deus. À luz do texto, então, eu pretendo destacar 3 ocorrências em que a fé, essa fé colocada em nosso coração pelo próprio Deus, age em favor de todo crente. A primeira afirmação, a primeira manifestação, é que a fé em Cristo Jesus se manifesta em vigorosa gratidão à sua infinita bondade. A fé em Cristo Jesus se manifesta em vigorosa gratidão
a sua bondade. Eu tomo como base para essa afirmação os versículos 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro bloco, esse início da sua carta, desse grande tratado teológico que Paulo escreve nos capítulos de Romanos, Paulo, então, inicia se apresentando como um apóstolo chamado por Deus, separado por Deus para o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E Paulo, nos versículos seguintes, expressa toda a sua gratidão a Deus por ter colocado no seu coração, no coração de Paulo, essa fé, que é, irmãos, o motor para que nós possamos ser gratos a Deus. Então, uma coisa converge para a outra, uma coisa leva a outra, e essa fé faz com que o povo de Deus, o crente, se manifeste, então, em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará ou não na nossa vida. Porque nós temos a tendência, muitas vezes, a dizer que Deus é fiel, quando Deus atende positivamente as nossas orações. Se nós pararmos para pensar nisso, será que Deus é infiel quando Ele não atende às nossas orações? Quando não atende às nossas orações da maneira como queremos? Então, o que Paulo está fazendo aqui é propor aos seus leitores em Roma, a mim e a você, uma compreensão mais ampla do que, de fato, quer dizer fé. Paulo está apresentando aqui o Evangelho, e o Evangelho trata sobre morte e ressurreição, e de como nós nos apropriamos da vitória de Cristo na cruz pela fé. E então, irmãos, quando eu e você, quando os leitores de Roma, os destinatários originais da carta, se apropriam dessa herança, tomam ciência dessa herança, são convertidos a Deus por meio de Cristo, eles então, indubitavelmente, é impossível que não seja assim, manifestam vigorosa gratidão ao Senhor por sua infinita bondade. Em outras palavras, quando recebemos a fé salvadora, a nossa vida passa a ser, ou deveria passar a ser, a partir de então, uma vida de gratidão, de vigorosa gratidão a Deus, porque nós sabemos que nem todos serão salvos, porque nós sabemos que nós não merecemos a salvação, e que se nós a recebemos, é tão somente por graça, é tão somente por fé em Cristo Jesus, fé que nós recebemos como dom de Deus. Irmãos, os crentes de Roma precisariam, de fato, ter muita fé. Os crentes de Roma precisariam, de fato, vislumbrar, visualizar toda essa bondade de Deus que Paulo está dizendo aqui, dos versículos 1 a 7. Por quê? Porque Paulo escreve essa carta no ano 57 da era cristã. Paulo escreve essa carta para uma igreja que ainda não tinha um líder apostólico, um líder cristão à sua frente. Paulo escreve essa carta a uma igreja que está no centro da perseguição, na capital do império, onde as maiores perseguições aconteciam. Irmãos, cerca de 6 a 7 anos depois de Paulo escrever essa carta aos cristãos, o imperador Nero colocaria fogo em Roma. E pelo menos 10 dos 14 bairros que existiam em Roma arderam em fogo. Foram destruídos pelo incêndio. Apenas 4 não foram. E esses 4 bairros que não foram destruídos pelo fogo eram bairros onde, em sua maioria, habitavam cristãos. Judeus e cristãos. A perseguição, então, toma um caráter
assombroso para aquele povo. A hostilidade contra os cristãos aumenta em grande monta a partir desse momento. E os cristãos, então, passam a viver, e nós vemos isso nos filmes e nos livros de história, os cristãos passam a viver, então, com o medo, com a ameaça e com a realidade de serem lançados às feras, nas arenas, no Coliseu, de serem queimados, pregados em postes, cobertos de piche e incendiados para iluminar as noites da cidade de Roma, a serem crucificados, a serem dizimados, a serem expulsos de sua casa, tanto que muitos deles passaram a habitar no subsolo de Roma, cavando túneis no subsolo de Roma para que pudessem viver. Essa é uma realidade desses crentes, irmãos. Talvez um deles tenha perguntado como salmista, aonde está a bondade de Deus nesse negócio? Como Deus pode ser bom permitindo que tanta coisa ruim aconteça conosco? Será que Deus, de fato, existe? Irmãos, é a fé no Senhor Jesus que faz com que esses homens, essas mulheres, possam continuar crendo em Deus e dando graças a Deus, que é o nosso ponto aqui, nesses 7 primeiros versículos, mesmo enfrentando tanta luta, tanta dor e tanto sofrimento. Imagine você, pai, mãe, ver o seu filho sendo jogado numa arena para feras que ficavam 4, 5 dias sem serem alimentadas. E essas feras, então, ao serem libertas ali no meio daquela arena, mergulhavam em cima daquelas crianças, em cima de homens e mulheres, maridos e esposas, pais e mães, porque aquelas pessoas não negavam a sua fé em Cristo Jesus. E eu posso afirmar a você, e Paulo está dizendo isso aqui, dos versículos 1 a 7, que é pela fé que nós conseguimos olhar para uma situação como essa e ainda dizer, Deus continua sendo bom. A bondade de Deus, irmãos, se revela em ter Cristo se encarnado, versículo 3, em ter morrido e ressuscitado, versículo 4, em tomar sobre si os nossos pecados e nos justificar diante de Deus, versículo 5, em nos tornar a sua propriedade, nos adotando e se fazendo nosso Senhor, versículo 6, e além disso, nos amando e nos chamando para viver em santidade, versículo 7. Além de nos conceder da sua graça e da paz com Deus. E é por meio dessa paz com Deus, nos dada pelo Espírito Santo, que nós conseguimos enxergar a bondade de Deus, mesmo quando o dia ou os dias são maus. Irmãos, a infinita bondade de Deus se manifesta em um Deus imortal que habita os céus, ou que habitava os céus, vir habitar a terra para que nós, que habitamos a terra, nos tornemos imortais e um dia habitemos os céus. As lágrimas que foram derramadas nas arenas, as lágrimas de homens, mulheres e crianças que foram derramadas no Coliseu, os soluços de pais, mães e filhos, maridos e esposas que viram os seus amados serem destroçados pelas feras, que viram os seus filhos morrendo aos poucos, sendo incendiados nas ruas de Roma, essas lágrimas já foram enxugadas. Essas lágrimas já foram recolhidas pelo próprio Deus. E o que existe hoje para aqueles crentes de Roma do ano 57 da era cristã é paz e gozo. Meu irmão, minha irmã, há descanso para o povo de Deus. E esse descanso é alcançado pela fé, da qual nós apropriamos por graça. E é por isso, então, que Paulo manifesta a sua gratidão. E é pela fé que eu e você temos consciência de que esse grande presente que recebemos, essa grande graça, esse grande favor, é melhor do que a vida, como escreve o salmista. Quem sabe agora, mesmo com as nossas lutas, com os nossos sofrimentos, mesmo agora olhando para alguns dos irmãos que aqui estão nessa noite, com os olhos marejados, porque estão sofrendo luto, porque estão sofrendo com amados, com irmãos queridos que estão lutando
contra a morte. Quem sabe essa palavra não possa convencer você de que, na presença de Deus, pela fé, nós reconhecemos a sua bondade e que na presença de Deus há plenitude de alegria e à destra de Deus delícias perpetuamente. A segunda afirmação, irmãos, é que a fé em Cristo Jesus se manifesta em serena submissão à sua vontade revelada. A fé em Cristo Jesus se manifesta em serena submissão à sua vontade revelada. Versículos 8 a 15. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus é quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo, no primeiro bloco, versículos 1 a 7, demonstrou a sua gratidão e ensinou aos crentes de Roma, a mim e a você, a sermos também gratos. E agora, nesse segundo bloco, Paulo nos mostra como a fé opera em nós uma serena, consciente e tranquila submissão à vontade de Deus. E ele fará isso ensinando aos romanos a importância da oração. É nisso que Paulo se concentra nos versículos 8 a 15, em ensinar aos cristãos de Roma a importância da oração, o caráter da importância da oração, mas ensinar também, irmãos, o papel da oração na vida do crente. Irmãos, Paulo não conhecia aqueles irmãos, mas conhecia as suas lutas. Ele não enfrentava as mesmas lutas que aqueles irmãos, mas se compadecia deles, e por isso orava por eles. Paulo, então, nesse bloco, exalta a maneira como os crentes têm resistido na fé, mesmo com tamanha perseguição e hostilidade. Versículo 8. Paulo revela estar em constante oração por aqueles irmãos. Versículo 9. Paulo afirma que tem o desejo de visitá-los em breve. Versículo 10. Deseja, de alguma maneira, servir a igreja com seus dons. Versículo 11. E, além disso, busca consolar e ser consolado pelos irmãos, versículo 12, e auxiliar na pregação do evangelho naquela metrópole, versículo 13, e compartilhar sua compreensão de que aquilo que recebeu de Deus foi por graça. Irmãos, a fé se manifesta em submissão à vontade de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse enunciado. A fé se manifesta em submissão à vontade de Deus. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque existe um ensino equivocado, muitas vezes bem intencionado, mas equivocado, de que a fé pode mudar o coração de Deus, de que a fé pode mudar a vontade de Deus. E Paulo está dizendo aqui, nos versículos 8 a 15, que isso é impossível. De que o papel da fé na oração é fazer com que eu e você, com que os crentes de Roma, se coloquem em submissão à vontade de Deus. Então, como escreve o salmista, nós de manhã apresentamos a Deus a nossa oração e ficamos esperando. Irmãos, nós reformados, nós crentes no Senhor Jesus, nós precisamos aprender e ensinar essa verdade, irmãos. Porque nós vivemos num contexto em que muitas pessoas estão ensinando por aí que nós podemos determinar a vontade de Deus.
que nós podemos determinar aquilo que Deus fará, o que torna esse Deus, dessas pessoas, um Deus fraco. Que tira de Deus a sua onipotência, que tira de Deus a sua onisciência, que tira de Deus a sua soberania, irmãos. E que faz de nós, que acreditamos nessa doutrina, nessa falsa doutrina, pequenos deuses. Porque se eu posso determinar a Deus aquilo que Ele há de fazer ou que Ele há de deixar de fazer, eu me torno também um pequeno Deus. Irmãos, a fé não faz de nós super crentes. Esqueça esse conceito. A fé não faz de nós super crentes. A fé não muda a vontade de Deus. Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Deus tem compromisso com a sua palavra. E a sua palavra diz que Deus não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. A palavra diz que céus e terra passarão, mas que a palavra de Deus não passará, não se transformará, não será moldada aos nossos dias. Havendo Deus prometido, irmãos, descanse, porque se cumprirá. E eu digo isso não para que você desista de orar. Eu digo isso não para que você arrefeça a sua vida de oração. Eu digo isso para que você confie em Deus e tenha paz em Deus, que Deus dará a você aquilo que for melhor para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo dirá um pouco mais à frente aqui. Então, o que Paulo está dizendo dos versículos 8 a 15, o que Paulo está ensinando aos crentes de Roma e a nós, é de que Deus não se arrepende, de que Deus não volta atrás, de que Deus é imutável e que isso deve ser motivo de alegria para nós. Não de tristeza, não de desânimo, mas de alegria e de esperança, porque nós servimos a um Deus que é completamente, totalmente, absolutamente fiel à sua palavra. E Ele tem promessas para o seu povo. Então, confie nas suas promessas. Descanse nas suas promessas. Meu irmão, minha irmã, orações não respondidas não são necessariamente falta de fé, como pregam alguns. Muitas vezes é preciso do crente muito mais fé para aceitar um não do que um sim. Já pararam para pensar nisso? Nós demonstramos muito mais fé em Deus quando nós ouvimos um não de Deus do que quando ouvimos um sim. Então não se deixe ser influenciado por aqueles que dizem que você não alcançou essa ou aquela bênção porque a sua fé é pequena. Descanse no Senhor, porque a verdadeira fé, a fé robusta, consiste em aceitar em serena submissão a vontade de Deus. Os crentes de Roma clamavam, mas as suas orações, ou grande parte delas, não foram ouvidas. Os crentes de Roma oravam a Deus enquanto viam os seus amados e os seus queridos serem assassinados, mas muitas das suas orações não foram ouvidas. Irmão, não há poder na fé, poder em si mesma, mas naquele em quem nós depositamos a nossa fé. Quando Abraão pede a Deus que poupe as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus diz não. Quando Moisés pede a Deus que lhe permita entrar na terra prometida, Deus diz não. Quando Davi pede a Deus que poupe a vida do bebê concebido no adultério com a mulher que fora de Urias, Deus diz não. Quando Cristo Jesus, nosso Senhor, no jardim do Getsêmani, pede a Deus que, se possível, lhe afaste daquele cálice da ira, Deus diz não. Quando Paulo pede a Deus para que lhe tire o espinho da carne, Deus diz não. Irmãos, nós estamos falando aqui de Abraão, pai da fé,
de Moisés, o grande legislador de Israel, de Davi, um homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, em quem ele se compraz, e de Paulo, o maior evangelista de todos os tempos. A esses homens, Deus disse não. Irmãos, com que autoridade alguém se coloca hoje diante de Deus, determinando a Deus aquilo que Deus deve ou não fazer? Isso não é fé, irmãos. Isso é tolice. Uma fé robusta é aquela que faz com que nós aguardemos confiantemente no Senhor, em que nós sejamos submissos à sua vontade, quer a sua vontade nos agrade ou não. Porque, assim como diz o salmista, bom mesmo é esperar no Senhor. Assim como diz o salmista, em outro endereço, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa sim, irmãos, é uma manifestação de fé robusta. Irmãos, finalmente a terceira e última afirmação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse texto é de que a fé em Cristo Jesus se manifesta em graciosa remissão de pecados. Versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo, então, nesses dois últimos versículos, migra das manifestações exteriores da fé, gratidão, serviço, intercessão, auxílio, para a manifestação interior, pontual e imprescindível para que as demais existam, que é a justiça de Deus imputada a nós. O apóstolo, então, dirá aos crentes de Roma que não se envergonhem das humilhações que vêm sofrendo, que não se envergonhem do Evangelho, que continuem e permaneçam firmes naquilo de que aprenderam, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está trazendo à tona, irmãos, a presença daqueles irmãos, a doutrina da justificação, aquela que diz que os nossos pecados foram lançados sobre Cristo Jesus e que a justiça de Cristo Jesus foi lançada sobre nós que cremos. E essa é uma das bandeiras da reforma, sola fide, justificação pela fé somente. Irmãos, os reformadores defendiam vigorosamente que a remissão de pecados não se dá por meio da compra de indulgências, conforme praticavam os papistas, e que nenhum homem tem poder para perdoar pecados. Tamanha foi a ofensa de Deus, a ofensa do homem feita a Deus no jardim do Éden, que seria necessário, então, que o próprio Deus se fizesse homem, se entregasse em sacrifício e morresse em nosso lugar. Essa é, em síntese, a doutrina da justificação pela fé. Essa é, irmãos, a teologia bíblica, a doutrina apostólica, defendida, crida e ensinada por homens do alcance de Paulo de Tarso, Agostinho de Hipona, Lutero, John Wesley, Calvino, Spurgeon, Sproul, Stott, Piper, reverendo Henrique Haswell, e é ensinada nesse púlpito por esse conselho. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se com a tua boca confessares, se com o teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo, você será salvo. Não há nada, não há necessidade de nada mais a se fazer. Tão somente crê no Senhor Jesus e será salvo. A palavra justificação é uma palavra forense, é uma palavra jurídica, legal, que ensina que a culpa do pecador é colocada sobre alguém e que a justiça desse alguém é lançada sobre o pecador. Então, observe, Deus não faz vistas grossas aos nossos pecados. Deus não finge que não vê. Ele sabe que somos culpados. E Ele exige uma retratação. A ira veio, a justiça veio, mas veio sobre Jesus Cristo.
Ele é justificador sem comprometer a sua justiça. Pela fé, irmãos, os benefícios do ministério de Jesus nos são concedidos, e o que é requerido de nós é a fé. A única coisa que é requerida de nós é a fé. E até a fé não vem de nós, não é produzida por nós, é dom de Deus, presente de Deus, para que ninguém se glorie. Muito bem, irmãos, 505 anos se passaram desde a Reforma Protestante. E a Igreja Reformada permanece em seu compromisso de, assim como escreveu John Knox, não apenas reconhecer a glória de Deus, mas também promovê-la. E para isso, precisamos ensinar que a fé em Cristo Jesus se manifesta em vigorosa gratidão à sua infinita bondade. Sejamos gratos a Deus por tão grande salvação. A fé em Cristo Jesus se manifesta em serena submissão à sua vontade revelada. Sejamos submissos à vontade de Deus. Coloquemos os nossos joelhos no chão. Vamos orar, vamos clamar, mas vamos aguardar em Deus, porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E a fé em Cristo Jesus, finalmente, se manifesta em graciosa remissão de pecados, porque todo aquele que crê que Deus ressuscitou a Cristo será salvo. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.